Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Vamos começar lá na página 469. Depois a gente corrige a tarefa de casa, tá bom? Para fazer ali na página 469, a gente vai usar a calculadora, tá bom? Então pega aí uma calculadora, pode ser o celular, pode ser uma calculadora que vocês tenham em casa. Se você está assistindo a aula pelo celular, daí é melhor pegar uma calculadora, né? Diferente, tá bom? E quem não tem calculadora, né? Aí, só ver aqui a gente fazendo, tá bom? Eu fazendo, né? E deixa eu só dar um zoom aqui porque eu não estou enxergando muito bem. Então, olha só. Hoje a gente vai fazer uma atividade parecidinha um pouquinho com a que a gente fez na aula passada, tá? Na aula passada, a gente pegou alguns dados, né? Na verdade, eu inventei os dados da palma da mão, né? Medida da palma da mão. Hoje a gente vai fazer com notas, tá? Então, a gente vai comparar as notas da turma, tá? Então, olha só. Considere as notas de um teste das turmas A e B em uma escola. Então, ó, a nota da turma A foi 4,3, 4,9, 4,9, 5,1 e assim sucessivamente, né? Esses dados estão em ordem crescente, tá bom? E tem as notas ali da turma B. Número 1. Calcule a média de cada uma das turmas com arredondamentos para a ordem dos décimos. Então, eu já coloquei aqui, né? Então, vamos calcular essa média? Então, primeiro da turma A. Como que a gente calcula uma média? A gente soma tudo e divide pela quantidade, né? Então, vamos lá, ó. 4,3 mais 4,9 mais 4,9 mais 5,1 mais 5,2 mais 5,2 mais 5,3 mais 5,3 mais 5,3 mais 5,4 mais 5,4 mais 5,6 mais 5,6 mais 5,7 mais 5,8 mais 5,8 mais 5,9 mais 6,1 mais 6,2 mais 6,9 igual, deu 109,9, tá? Então aqui deu 109,9. Eu tô falando ponto porque na calculadora é ponto, né? Mas é vírgula. E agora vamos dividir pela quantidade. Quantas notas tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em cima, 10 embaixo, né? Então, nós temos 20 notas. Então, vamos dividir isso aí por 20 e deu 5,495. A gente pode arredondar para mais, então vai ficar 5,5. Então, essa aqui foi a média da turma A. E a turma B... Vamos lá somar? 3,6 mais 3,6... Fiz errado. 3,6 mais 3,7 mais 4,1 mais 4,4 mais 4,7 mais 4,7 de novo, mais 4,7 mais 4,9 mais 5 mais 5 mais 5,4 mais 5,5 mais 5,6 mais 5,6 mais 6,2 ou ponto 2, né? 6,3 6,8 mais 7,5 mais 7,8 mais 8,4. Deu 109,9. Deu igual a de cima, né? E aqui também tem 20 alunos. Então, se eu dividir, né? A mesma coisa que a de cima, né? Vai dar 5,5. Ok? Muito bem. Então, calculamos a média aí. Letra 2 é ótimo, né? Número 2. Calcule a amplitude das notas de cada turma. Elas são diferentes? O que é a amplitude? A gente viu na aula passada, né? Que é a gente pegar o maior valor menos o menor valor. Então, a amplitude da turma A
maior valor ali na turma A, das notas, né? 6,9. Então vai ficar 6,9 menos a menor nota, 4,3. Quanto que é 6,9 menos 4,3? 2,6. Então, a amplitude da turma A é 2,6. E a amplitude da turma B é 8,4, que é a maior nota, menos 3,6, que é a menor nota. Então, 8,4 menos 3,6 dá 4,8. Então, essa é a amplitude. Número 3. Faça o diagrama de pontos para cada turma. Será que o meu vai caber aqui? Acho que cabe, né? Então, ó, a gente vai fazer o diagrama para a turma A e para a turma B. Aí ele deu pra gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacinhos assim, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos assim, né? Vocês têm na apostila aí já, né? Muito bem. Como que a gente vai fazer isso então, ó? A gente vai colocar as notas inteiras nos quadradinhos. Deixa só eu achar aqui as notas. Tá na página 469. Volta. Aqui, né? Então, ó, a gente vai colocar as notas inteiras. Então, na turma A, ele não começou 4,3, 4, alguma coisa, 5, alguma coisa, 6, alguma coisa. E na turma B vai de 3 até 8, alguma coisa. Então, a gente vai começar do 3 em diante, tá? Então, olha só, o primeiro aqui é 3, porque na turma B a primeira nota é 3, alguma coisa, tá? Então, pra gente deixar iguais os dois, a gente vai começar do 3 aqui também, tá? Então, aqui é o 4, aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E aqui é a mesma coisa, tá? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. A turma A, quais foram as notas? Ó, 4,3. Aonde está o 4,3? Bom, aqui está o 4, aqui está o 5. A metade do 4 é aqui, né? Então, o 4,3 é antes do 4,5, que é a metade, né? Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó. A próxima nota, 4,9. Então, é quase chegando no 5, né? Então, ó, e tem dois 4,9, né? Então, eu vou colocar duas bolinhas ali. Depois, a gente tem 5,1. Ó, a gente vai ter 5,1, 5,2, 5,3 e 5,4. Tudo isso vai ter que estar antes da metade, né? Então, a gente tem 5,1, 5,2, 5,3 e 5,4. Quantos 5,1 a gente tem? 1, né? Então, vai ficar só uma bolinha. 5,2 a gente tem 2, então a gente vai empilhar, ó. Vai ficar uma bolinha em cima da outra. 5,3 a gente tem 3, então, ó, 1, 2, 3. 5,4 a gente tem 2, então 1, 2. 5,6 a gente tem 2, então vai ficar, ó, a gente tem 5,6, a gente tem 5,7, tem 5,8 e tem 5,9. Eu vou colocar aqui, tá? Pra dividir bem. 5,6 tem 2, então eu vou colocar um em cima do... Opa, só 2, né? Um em cima do outro. 5,7 tem 1, 5,8 tem 2 e 5,9 tem 1. Aí tem 6,1, então o 6 tá aqui, o 6,1 tá mais ou menos aqui, né? Só tem 1, aí tem um 6,2 e tem um 6,9 ali. Tem que ter 20 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto, tá aqui as nossas bolinhas. Acho que tá pequenininha, né? Deixa eu ver se tá dando pra enxergar daqui da câmera. Tá dando, né? Tá pequenininha, mas dá pra enxergar. E essa daqui é a turma A, tá?
colocar a turma A e aqui a turma B. A turma B tem uma nota que é 3,6 e outra que é 3,7. Então, é mais ou menos aqui, né? 3,6 e uma 3,7. Aí tem uma nota 4,1, aí uma 4,4, 3, 4,7 e uma 4,9. Então, a 4,7 vai estar aqui e a 4,9 aqui. Só que 0,7 tem 3, né? Então, vai ficar 3 bolinhas assim. Aí tem duas notas que é 5, né? Então, vai ficar uma, duas. Uma 5,4, uma 5,5 e duas 5,6. Então, ó, uma aqui, duas 5,5 e uma 5,6. Na verdade, é o contrário, né? É duas 5,6 e uma 5,5. Aí a gente tem uma 6,2, uma 6,3. Então, 6,2 está mais ou menos aqui, 6,3 está mais ou menos aqui. E uma 6,8 que deve estar mais ou menos aqui, né? Uma 7,5, então na metade ali do 7. E uma 7,8. E uma 8,4, então antes da metade, né? Mais ou menos aqui, ok? Então é assim que vocês devem fazer aí a número 3, tá? Esse diagrama aí de pontos. A número 4 fala assim, eu quero que vocês copiem isso, eu vou apagar daqui pra cima, tá? Isso aqui eu vou deixar porque a gente vai usar pra responder. Mas copiem, tá? Pra gente fazer a número 4. A número 4 fala assim, localize a média em cada um dos diagramas a seguir. Analise a dispersão dos dados dos dois diagramas em relação a cada uma das médias. Tá, a média a gente viu que era 5,5. Então a média tá aqui, né, ó. E aqui, tá. Então, beleza, ó. Tem bastante aqui, né, próximo da média. Aqui também, né, tem um pouquinho, tá. Em qual turma houve maior dispersão? Justifique. Então, qual que teve maior dispersão? O que é dispersão? Dispersão é quando tem mais dados espalhados. Qual que teve mais dados espalhados? Ó, mais dispersão. Foi o B, né, ó. Tem dado pra cá e pra cá, né? Tá vendo que a turma A ficou tudo concentrado aqui? No 5, no 6, né? Um quase chegou ali no 7, mas não chegou. Então, não ficou tudo concentrado aqui? Tudo próximo à média. A turma B não, ó. A turma B teve gente espalhada, ó. Teve um que tirou 8 e pouco e um que tirou 3 e pouco, né? Então, a turma que teve maior dispersão foi a turma B. Em qual turma houve maior dispersão? Na turma B. Aí justifique, pois os pontos estão mais espalhados. Letra B. Compare sua resposta anterior com os valores das amplitudes calculadas no item 2. Eu apaguei e eu não tenho aqui as amplitudes. Deixa eu já anotei. Aqui eu tenho, ó. A amplitude A foi 2,6. A amplitude B foi 4,8. O que acontece? Quem teve a maior amplitude tem a maior dispersão. Tá vendo, ó? Ele não perguntou aqui pra gente, ó, em qual turma houve maior dispersão? A gente respondeu que foi na turma B, que tá mais espalhado, que foi exatamente a que teve maior amplitude. Por que isso acontece? O que significa que tem maior amplitude? Que os valores, quanto maior a amplitude, quer dizer que mais distante estão o valor menor do valor maior, ó. O valor menor aqui é 3,6, se eu não me engano, né? Deixa eu olhar aqui na tabela. Ó, o valor menor aqui é 3,6. O maior é 8,4. Já aqui, o menor é 4,3. O maior é 6,9. Eles estão mais próximos, então a amplitude é menor.
E aqui a amplitude é maior, então a dispersão é maior. Quanto maior a amplitude, maior a dispersão. Então ele falou, vamos ver o que ele perguntou aqui. Compare sua resposta anterior com os valores das amplitudes calculadas no item anterior. Há relação entre elas? Sim, então quanto maior a amplitude, aí maior será então a dispersão, tá? Quanto maior a amplitude, maior será a dispersão. Dispersão com S, tá? Um S só. Vamos analisar a dispersão dos dados no diagrama de ramo e folhas. Construa o diagrama de ramo e folhas para cada turma. Considere a parte inteira da nota como ramo e as ordens decimais como as folhas. Então, eu vou fazer isso com vocês, tá? Para isso, eu vou ter que apagar aqui que não vai caber. Então, copia, tá? Aqui, a número 4, que eu vou apagar. Então, agora, a gente vai fazer esse gráfico na número 5. O que acontece? Esse foi um dos motivos que eu não corrigi a tarefa de casa antes. Porque eu não sei se vocês se lembram como que faz um diagrama de ramo e folhas. Quem lembrou e fez, ótimo. Quem não lembrava como fazer também não tem problema. Deixava, né? As outras questões vocês conseguiam fazer. Só essa daí que talvez desse mais dificuldade. Mas aí, fazendo agora o número 5, você consegue fazer o exercício de casa, caso não tenha feito. O que seria, então, um diagrama de ramo e folhas? Então, a gente vai escolher, ó. Escolher não, né? Ele falou pra gente que a parte inteira são os ramos e as ordens decimais são as folhas. Então, olha só. A gente vai ter que olhar lá nas notas, tá? Então, vamos colocar aqui, turma A. Vamos fazer o primeiro da turma A. Os ramos são as partes inteiras. Então, as notas não são assim, ó, 4,3, 4,9, 5, não sei quem, 6, não sei quem. Então, os inteiros vão ser o 4, o 5 e o 6, tá? Então, aqui os nossos ramos são 4, 5 e 6. Pronto, está definido os nossos ramos. Agora, a gente vai escrever as nossas folhas. As nossas folhas são as partes decimais. Então, lá nas notas da turma A, no 4 a gente tem, então, 4,3, 4,9 e 4,9. Então, as nossas folhas são o 3, o 9 e o 9. Certo? E o 5, ó, tem 5,1, 2,2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 e 9. Então, vamos colocar, ó, o 1... Ó, o 2 tem duas vezes, né? Então, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 6. Acho que não vai caber o meu, deixa eu fazer um pouquinho menor. Então, aqui, 3... 9. Então, vai ser 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 8 e o 9. E na casa do 6, quem que vai ter? Ó, tem 6,1, 6,2 e 6,9. Então, 1, 2 e 9. E a turma B? Então, a turma B, a gente já vai ter mais ramos, né? Porque a gente tem agora nota 3, alguma coisa, 4, alguma coisa, 5, alguma coisa, 6, 7 e 8, tá? Então, vai ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 5, 6, 7 e 8.
Então, esses daqui são os nossos ramos da turma B. Então, a gente tem 3,67. A gente tem 4,14. 777 e 9. O 5, daí a gente tem 5, 5, 4, 5, 5 no caso é 0, 0, né? 0, 0, 4, 5, 6 e 6, tá? Então, 0, 0, 4, 5, 6 e 6. E o 6, a gente tem 2, 3 e 8. E o 7, 5 e 8. E o 8, a gente tem só 8,4, tá? Então, esses são o nosso diagrama, né, de ramo e folhas. Deixa eu voltar lá. Então, número 5, construa o diagrama de ramo e folhas para cada turma, considere a parte inteira, tá? Então, fizemos aí. E aí, a letra B fala assim: esse tipo de diagrama também possibilita analisar a dispersão dos dados? Justifique. E aí, vocês acham que ele vai permitir analisar? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá. E aí, o que vocês acham que ele permite? Lembra que a gente viu lá na número 4, que aqui a turma A, ele é menos disperso, né? A turma B, a dispersão ela é maior, né? Como a gente viu na número 4, quando a gente fez ali o diagrama na número 3 também, né? Viu que os números na letra B eram mais dispersos, mais espalhados. Na turma A, a dispersão era menor. A gente consegue enxergar isso também aqui? Consegue, né? Olha só. Aqui na turma A, a gente tem quantos ramos? Só 3. Os dados estão localizados em 3 ramos. Já aqui na letra B, eles estão espalhados em 6 ramos. Então, sim, a resposta aí na número 5, você vai responder que sim, né? Então, que ele permite, né? Então, analisar. Porque no diagrama da turma A, os dados eles estão agrupados em 3 ramos. Então, escrevam aí. No diagrama da turma A, os dados estão agrupados em apenas 3 ramos. A maioria deles no ramo 5. Olha só quantos tem no ramo 5, né? E já no diagrama da turma B, os dados estão espalhados por 6 ramos, tá? Então, escreva isso na letra B. Ok, pessoal? E aí, é só, né? Daí na próxima aula a gente vai fazer os exercícios, ok? Agora, vamos então corrigir a tarefa de casa, né? Que eu falei pra vocês fazerem. Foi a número 1 mesmo, né? Não, não foi a número 1, não. Eu tô olhando no lugar errado. Calma aí, deixa eu achar aqui. Número 1 não, número 2, tá? Então a gente vai corrigir a número 2, vou apagar aqui. Então, pessoal, a número 2 lá da tarefa de casa falava assim: numa competição de salto em distância, o professor de educação física do 8º ano anotou o melhor resultado de cada um dos alunos da classe em centímetros. Então, um aluno lá ele saltou 246 centímetros, um 138, outro 207, 321 e assim sucessivamente. Letra A. Construa um gráfico de ramo e folhas para esses resultados. Então, eu construí o meu ali, deixa eu só subir aqui um pouquinho, tá? Aqui, eu fiz igual, então, a gente fez pro exercício anterior, mais ou menos, né? Só que o que eu usei como ramo e como folhas? Então, como ramo, eu usei a ordem da centena. Então, a gente não tem 100 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa? E alguns é menos que o 100, né? Então, a ordem da centena vai ser 0, 1, 2 e 3. Para representar, então, 100, 200, 300... Ai, tem 400 também, né? E aqui o 0 é o que não chegou a 100, né? Que é tipo eu. Se eu fosse dar um salto desse, não ia chegar no 100 metros com certeza, né? Tá? Então, vocês entenderam? Então, olha só. Por exemplo, a gente tem ali
246. Então, ele vai estar 246. Só que daí a gente escreve em ordem crescente, tá? Então, o menor ali era o 95 e o 96, né? São os menores. Então, ó, 95 e 96. O próximo, 107. Aí depois tem 118, 123, 127, tá vendo? Então, a gente põe o 1 aqui e coloca as dezenas aqui. Ok? Beleza, então tá aí feito o gráfico de Ramifurus. B. Calcule a distância média alcançada pelos alunos. Então, para calcular a média é só somar 246 mais 138 mais 207, somar cada um. Vamos ver quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, soma tudo, divide por 25. Vai dar 205, tá? Então, corrija aí. Letra C. Assinale no gráfico a distância mediana, se possível, e a moda das distâncias. Então, quem que é a mediana? Então, a mediana é o elemento central. Então, se a gente tem 25 elementos, vai ficar 12 para um lado, 12 para o outro. O 13º elemento é a mediana, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a mediana é esse aqui, né, ó. O 201, tá? E quem que é a moda? A moda é o elemento que mais aparece. Quem que mais aparece aqui, ó? Bom, só tem um desse, um. Aqui, ó, o 196 tem 2, ó. E só também, né? Que o restante só tem um. Então, a moda é 196, tá? A letra D fala assim: se o professor também pulasse e atingisse a marca de 502 centímetros, qual das três medidas de tendência central mais sofreria... Não, qual das três medidas central sofreria a maior alteração? Então, se o professor pulasse, a média, ela passaria... Então, se você somasse tudo isso daqui e mais o que o professor saltou, que foi 502 centímetros, aí você ia dividir por 26, né? Porque agora ele tem uma pessoa a mais. E daí ficaria 216,5, tá? Olha só, aumentou 11 aqui, né? 11,5. A mediana, ela passaria a ser 204, porque a mediana não tá aqui. Daí a mediana, ela passaria a ser esses dois elementos dividido por 2, tá? Seria este e este, tá? Então, você ia somar e dividir por 2, porque ia ter mais um elemento aqui, né? Então, a mediana seria... Aí, a gente teria 26 elementos, então seria o elemento 13 e 14, tá? Então, ficaria 207 mais 208 dividido por 2. E aí, ficaria 204. Tá, então 204, ó, era 201, ficou 204, então não alterou tanto, né? A média alterou mais. E vamos ver a moda. A moda ia continuar a mesma coisa, né? Porque a do professor ia ficar 500 e pouco, ninguém teve 500 e pouco, então a moda ficaria a mesma coisa. Então, quem alterou mais foi a média. Ok? Então é isso, gente. Era bem facinho, né, de fazer. Só quem, por acaso, se alguém não fez o gráfico, daí faz, tá? E aí, para a próxima aula, então, vocês vão fazer... Deixa eu olhar aqui. A número 4, letra A, é isso? Deixa eu ver. A tabela contém os dados relativos ao censo escolar publicado pelo Ministério da Educação. Complete a terceira coluna, arredonde os dados para a ordem dos décimos. Então aí vocês vão calcular a porcentagem. Vocês já aprenderam a fazer isso, tá? Lembrando que a porcentagem é pelo total. Então, você olha o total de alunos na creche e aí você vai comparar esse total de alunos na creche com o total de alunos, que tá lá embaixo, né, em negrito, tá? E aí você vai colocar essa porcentagem, tá bom? Na pré-escola, no ensino fundamental. Eu não pedi pra fazer nem a letra B nem a letra C, tá? Só a letra A. Então, é bem simples aí pra vocês fazerem. Ok? Eu lembro que acho que o primeiro... eu acho ótimo, né? Mas eu acho que o primeiro conteúdo que eu dei pra vocês em junho foi isso.
que acho que a professora Camila começou, e aí eu dei sequência, se eu não me engano, foi disso daí, de porcentagem, tá? Então, se por um acaso você esqueceu como faz, pega a apostila do 8º ano, do 8º ano, do módulo, do bimestre anterior, do 2º bimestre, tá? E aí você vai lembrar como faz, tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, tenham um ótimo dia, bons estudos aí pra vocês e até amanhã. Tchau!